Seja bem-vindo a essa série de aquecimento para a imersão de ponta a ponta. O de ponta a ponta é um evento onde você vai aprender o método que vai impulsionar a sua carreira na programação. E tudo isso com aulas 100% gratuitas. Ao final dessa imersão, além de todo conhecimento, você vai receber um certificado e vai sair com um projeto com back-end e front-end para você adicionar aí no seu portfólio, beleza? Ou seja, você vai sair guiado para deslanchar a sua carreira na programação. Essa imersão ela é 100% gratuita e vai ocorrer entre os dias 13 e 19 de março. E para se inscrever é bem fácil. É só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição, cadastrar lá com seu nome e e-mail e você vai receber todas as informações de acesso, tá? E olha, a última edição foi um sucesso. Foram centenas de devs super empolgados com o conteúdo que estava sendo passado, beleza? E olha só, essa edição vai ser melhor ainda, tá? Então corre e se inscreve lá para você não ficar de fora. E hoje, galera, a gente vai aprender como criar uma imagem Docker, tanto da nossa aplicação em Angular quanto em .NET, beleza? Bora lá! Então vamos lá, galera, para a gente fazer isso, né, e gerar nossas imagens aí das nossas aplicações, a gente vai inicialmente precisar de baixar o próprio Docker, beleza? Nesse caso a gente vai baixar aí o nosso Docker Desktop. Vou trazer aqui já o Google Chrome. Vou pesquisar aqui por Docker Desktop, beleza? Aqui é bem simples, não vou instalar aqui junto com vocês, justamente porque eu já tenho aqui instalado, beleza? Então é só simplesmente baixar e fazer uma instalação simples dessa de Next, Finish sem muita configuração. Depois disso, você já pode abrir o seu Docker Desktop. Já vou abrir aqui a minha aplicação também. E você vai cair numa imagem semelhante ou igual a essa, beleza? Então a gente já tem aqui o nosso Docker Desktop. Para você que não sabe o que é o Docker, tá? Docker é uma plataforma open source que ajuda nos ajuda aí no desenvolvimento, na entrega das nossas aplicações, tá? Ele fica ali responsável por criar uma imagem e também rodar essa imagem naquilo que a gente chama de containers, tá? Containers ele é basicamente um processo que roda numa máquina, pode ser física mesmo ou virtual, beleza? Que ele agrupa ali toda a configuração, todas as dependências de uma aplicação que você deseja, tá? A gente vai ver isso aqui funcionando aqui, vai ficar bem mais simples da gente entender. Então, beleza. Aqui a gente tem uma aba aqui em cima, a gente pode ver dos nossos containers, tá? Containers que ele é basicamente uma instância rodando da nossa imagem. E quando a gente fala de imagem, a gente quer dizer a definição justamente desse containers, tá? A definição de todas as dependências, a definição de qual aplicação está lá dentro, beleza? De todas as configurações que a gente definir para essa aplicação. Então é isso que é uma imagem. Vamos focar só nesses dois itens aqui, a gente não precisa explorar outros pontos que o Docker contém, porque não é necessário aqui para a gente criar a nossa as nossas primeiras imagens aqui, beleza? Se a gente vier aqui nessa aba, no meu caso eu já tenho várias outras imagens aqui, mas no seu caso vai estar vazio, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso primeiro container. Primeiramente a gente não vai gerar a nossa própria imagem, vamos rodar aqui um container que já existe uma imagem definida e essa imagem ela não está aqui local na nossa máquina, tá? A gente não criou, que é uma imagem desse Getting Start aqui do próprio Docker, beleza? É uma imagem própria aqui do Docker que está num repositório de imagens pública, tá? Um repositório de imagens do próprio Docker que a gente consegue baixar essa imagem e executar localmente aqui na nossa máquina, tá? No nosso computador. Vamos lá, vou copiar esse código que está aqui, beleza? E agora vou abrir aqui um terminal para a gente executar esse comando aqui. Pode ser em qualquer lugar aí da sua máquina mesmo, tá? Não precisa ser numa pasta específica. Eu vou colar aqui e só vou trocar aqui essa porta
porque eu sei que ela vai dar erro, e eu vou trocar aqui só para 8001, beleza? Esse primeiro 80 aqui, vou trocar para 8001. E eu vou fazer um Enter. Ele já vai aqui logar o passo a passo, tá? Primeiramente vai dizer que não foi possível encontrar essa imagem localmente, beleza? E ele vai baixar aqui, então, lá do servidor do próprio Docker, tá? Do repositório dele de imagens. A gente pode até dar uma olhada nesse repositório das imagens, porque lá vai ter não só imagem pronto, não só essa imagem, mas como várias outras imagens públicas, tá? Estava mostrando aqui, por exemplo, se você quiser uma imagem do Mongo, uma imagem até das próprios frameworks .NET, do Node, então de várias coisas, do Redis, de um banco de dados, então lá você consegue encontrar várias imagens, tá? Se a gente pesquisar aqui, por exemplo, pelo Docker Hub, tá? Que é o nome exatamente desse repositório, a gente vai ver aqui, ó, deixa eu carregar. O que vai pedir para você criar uma conta, não é necessário, beleza? A gente pode vir aqui em explorar e a gente vai encontrar aqui várias dessas imagens, tá? Algumas oficiais aqui do próprio Docker, então outras aqui com publicadoras, né? Vamos dizer assim, verificadas, como algumas empresas mesmo de software, beleza? E aqui a gente pode pesquisar aquela que a gente utilizou, tá? Deixa eu ver aqui o nome. É o Getting Started, né? Então, Getting Started. É justamente essa aqui do próprio Docker, beleza? Incluindo o comando, ele está aqui para a gente executar. A gente pode procurar, por exemplo, por .NET. E aqui a gente vai encontrar aqui várias coisas, tá? Então aí várias coisas que a gente consegue ver aqui, tá? Por exemplo, ó, vamos ver se eu consigo entrar aqui dentro das imagens da Microsoft. Talvez se eu procurar por isso aqui, ó, mcrmicrosoft.com, eu encontre essas imagens. Vamos ver. Temos algumas aqui, mas não estou encontrando aqui as oficiais de fato, beleza? Mas tudo bem, vamos seguir aqui então. A gente vamos voltar lá no nosso Docker desktop. E a gente pode clicar aqui, tá? Nesse port aqui, que ele vai simplesmente rodar nesse endereço aqui no nosso localhost, beleza? Vou clicar aqui e olha só, a gente já tem uma aplicação aí, um container rodando um servidor web, beleza? Uma aplicação web nesse caso, tá? Rodando nessa porta com algumas páginas aí, então tudo pronto. Com uma aplicação que a gente nem sequer criou, tá? A gente simplesmente copiou para nossa máquina uma imagem e executou essa imagem. Então é isso que o Docker proporciona para a gente, tá? Uma facilidade para desenvolver, para entregar software, tá? Entregar aplicações como essa que a gente conseguiu. E você pode utilizar isso, por exemplo, na sua empresa para gerenciar ali as versões, as entregas aí da sua aplicação, para você distribuir para, por exemplo, para a área de operações, que vai fazer entrega ali na área de teste ou na área até mesmo de produção, beleza? Então vamos lá, vou fechar isso aqui tudo, vou parar essa aplicação aqui também, vou até excluir ela daqui. Nesse caso, a imagem ela continua aqui, eu posso deixar, mas vou excluir ela daqui, a gente não vai precisar por enquanto. Agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, vamos começar aqui por uma aplicação .NET, vou abrir aqui já o Visual Studio, e beleza, vou vir aqui em criar um novo projeto, vou criar aqui um projeto .NET, beleza? Uma API, vamos definir aqui o nome, docker.api, beleza? Next. Vou definir aqui qual a versão, eu quero deixar mesmo aqui na versão 6.0. Você pode até desabilitar esse HTTPS, porque a gente vai também excluir ali. Vou desabilitar aqui esse Enable Docker, porque a gente vai gerar isso aqui manualmente, beleza? E vou deixar assim sem os controllers mesmo para a gente utilizar Minimal API.
E vou deixar aqui habilitado também o suporte aqui, o OpenAPI, para a gente utilizar aqui o Swagger, beleza? Vou fazer aqui então um create da nossa aplicação. Vou esperar aqui uns minutos para ele gerar aqui a nossa aplicação. A aplicação é bem rápida aqui no caso do Minimal API. E beleza, a gente pode já vir aqui na nossa Solution Explorer. Vamos abrir aqui o programa. E a gente nem vai fazer aqui muitas alterações, tá? Na verdade, a gente não vai alterar aqui quase nada. Vamos já iniciar rodando a nossa aplicação, só para a gente ter aqui ela funcionando mesmo. E abrir aqui já o nosso Swagger. Beleza, ele está abrindo aqui numa aba ao lado, ok? E aqui é a aplicação padrão mesmo da nossa Minimal API, beleza? Então, abre aqui o Swagger e devolve aqui um código que está definido aqui, beleza? Um código meio que randômico. Agora a gente vai fazer só o seguinte aqui, só algumas alterações para a gente rodar isso aqui no Docker. Primeiro, eu quero desabilitar essa opção aqui, que diz que só vou habilitar o Swagger em cenário de desenvolvimento, beleza? Então, vou apagar esse trecho de código daqui, esse if, corrigir essa indentação aqui, vou remover esse comentário aqui só mesmo por opção mesmo. E eu vou querer aqui, ó, que vocês removam esse HTTPS aqui, beleza? Então, apaga esse redirection HTTPS aqui. Beleza. Agora a gente vai só salvar aqui a aplicação, beleza? E eu vou minimizar, apesar que a gente já pode até fechar. Acho que aqui a gente não vai precisar fazer mais nada. Mas eu vou deixar só minimizado aqui por enquanto, beleza? E agora a gente vai navegar aqui no nosso PowerShell até aquela pasta. Na verdade, antes disso, vamos fazer o seguinte. Vou abrir aqui manualmente a pasta, ó, no nosso Source Repos, que é onde eu costumo deixar as minhas aplicações. Beleza? Tá aqui. Eu poderia ter feito isso de uma forma bem mais simples, tá? Que é fazendo o seguinte. Eu venho aqui no Solution Explorer, clico aqui com o botão direito do meu projeto e venho aqui em Open Folder in File Explorer, beleza? Ele vem justamente, abriu aqui na outra página e abre aqui pra gente, direto no nosso Explorer aqui. Beleza, aqui ele já inclusive abriu dentro da nossa pasta do nosso projeto, tá? Que é esse Docker API. E aqui eu vou fazer o seguinte, clica com o botão direito e a gente vai criar um arquivo aqui, beleza? A gente pode até, inclusive, criar aqui dentro da nossa aplicação também, se for mais fácil para você escrever aqui dentro do seu Visual Studio, tá? Então, cria aqui um new item. Deixa eu ver se eu pesquisar aqui por Docker, se aparece. Não aparece, né? Não tem problema. Pode criar um arquivo qualquer, vou criar aqui mesmo como uma classe, não tem problema. Mas eu vou renomear isso aqui para Dockerfile, beleza? Ele vai dar um alerta aqui, não tem problema. E eu vou apagar todo esse conteúdo aqui. E aqui a gente vai definir alguns comandos, tá? Que a gente utilizando esse Dockerfile, alguns comandos que a gente passa para o Docker para ele entender como que ele vai gerar essa imagem, beleza? Eu vou copiar esse código aqui para ficar mais fácil. E aí a gente vai vou passando aqui para a gente ver o que significa cada coisa, beleza? Inicialmente a gente tem aqui from um texto aqui, que nesse caso é a imagem que a gente está passando, tá? mcr-microsoft.com/.net/sdk 2.6.0. Então aqui basicamente eu estou dizendo para o Docker utilizar essa imagem aqui, tá? Estou dizendo para ele utilizar o SDK 6.0 na versão 6.0 e estou chamando isso aqui de build environment, tá? Buildar aí o nosso ambiente. Depois disso a gente vai definir esse comando aqui, workdir, que define qual que é o diretório de trabalho, tá? Dir de diretório e work aqui, qual que é o diretório de trabalho, para ele criar uma pasta para ficar mais fácil rodar os comandos todos aqui dentro dessa pasta. Depois disso, esse comando copy aqui vai copiar toda a nossa aplicação para dentro dessa pasta. Em seguida, a gente vai rodar o comando .NET Restore, para você que já sabe um pouco aí dos comandos .NET, tá?
Então, o restore basicamente faz um restore na nossa aplicação. É a mesma coisa que a gente fizer, por exemplo, isso aqui, tá? Então, ele vai lá, baixa os pacotes nuggets que você tem que baixar, enfim. E depois disso, roda o comando publish, tá? Para a gente fazer como se fosse um build na versão, vamos dizer assim, bem entre aspas, para produção aí da nossa aplicação, tá? Fazer um publish também é o mesmo que a gente fizesse esse publish aqui, tá? Vai gerar ali os arquivos compilados para a gente rodar a nossa aplicação. Depois disso, vamos definir uma outra imagem para a gente utilizar aqui dentro do Docker. Essa imagem aqui, primeiro, é um SDK, tá? Que é aquelas versões de desenvolvimento. Então, quando a gente quer fazer build, quer fazer restore, a gente usa esse SDK. E aqui essa é a versão, essa é a imagem que a gente define para rodar mesmo a nossa aplicação, beleza? Vamos definir aqui de novo o nosso workdir para /app. E depois aqui a gente vai copiar from build-env, que é justamente o nome que a gente definiu aqui, beleza? Então a gente vai copiar daqui para a nossa pasta app/out, beleza? E depois disso, depois que você já copiou ali os arquivos que foram buildados nesse cenário inicial aqui, tá? Nesse passo inicial, a gente define esse entry point, que é basicamente dizer para o Docker qual comando que ele vai rodar qual comando que ele vai executar para rodar a aplicação, beleza? Nesse caso é o comando .NET e ele vai rodar passando esse arquivo, tá? Que é a nossa DLL da nossa aplicação. Então ele vai rodar um .NET nesse arquivo aqui e vai executar a nossa aplicação, beleza? Então só uma explicação aí, um pouco complexo talvez, mas só uma explicação inicial aí para você ter ideia do que a gente faz aqui nesse Dockerfile, tá? Após isso a gente vai voltar agora sim no nosso PowerShell. Aqui eu vou navegar lá para a nossa pasta. Primeiro vou fazer aqui só um clear, cd source repos, beleza? Cd docker.api, cd docker.api para a gente entrar dentro da pasta em si, beleza? Vou fazer um novo clear aqui. E agora a gente roda o comando para fazer o build e gerar a imagem do nosso Docker, da nossa aplicação, desculpa. Então a gente vai executar aqui docker build -t espaço docker -api, tá? Esse final aqui é justamente o nome que eu quero dar para nossa aplicação, beleza? E aqui só um espaço ponto para dizer o que eu quero rodar esse comando na pasta local, tá? Então olha só, tá fazendo aqui já o build, ele vai buildar aqui em cima do que a gente definiu dentro desse Dockerfile, tá? E como tá azul, não dá para ler muito bem. Mas ele, ó, fez um from aqui na nossa imagem. Vai ficar meio complicado de ler aqui, tá? Mas se você não estiver usando aí, por exemplo, o PowerShell, estiver usando um outro shell, fica mais fácil. Aqui ele fez um copy e aqui um .NET Restore, beleza? Agora tá fazendo aqui o .NET Publish. Tudo isso que a gente definiu aqui, tá? Tá nesse passo aqui. Beleza, ele finalizou aqui. Vamos voltar aqui agora. A gente abrir aqui, por exemplo, o nosso Docker Desktop. A gente já tem aqui justamente a imagem que a gente criou, beleza? Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então aqui a gente pode fazer de duas formas, tá? A gente poderia dar um run, por exemplo, aqui. Só que aqui não deixa a gente definir a porta, tá? Por aqui. Então a gente vai fazer isso também via comando. Vamos rodar aqui o comando docker run --name docker-api, beleza? E aí a gente vai fazer um "-d espaço "-p 8000 2.80 docker API", que agora, na verdade, docker-api, que agora é o nome da nossa imagem. E aí, beleza, ele vai gerar aqui um container com o mesmo nome, já que eu defini lá o mesmo nome também, beleza? Agora a gente já está no mesmo passo que a gente já viu anteriormente, né? A gente pode simplesmente clicar aqui, vai abrir para a gente a nossa aplicação aqui na porta 8000. Eu faço um /swagger /index.html para ele abrir aqui a nossa aplicação aqui dentro do Swagger, beleza? Utilizando aqui o Docker, tá? Não estou utilizando o nosso Visual Studio, que eu inclusive posso até
Visual Studio, tá? E aqui a gente já tem a nossa aplicação funcionando de forma totalmente dentro de um container, beleza? Então funcionando aqui perfeitamente. Algumas coisas que a gente pode ver aqui de interessante. Se a gente vier aqui nos View Details, a gente vai ter aqui justamente os mesmos logs que a gente tem quando a gente roda a aplicação e aparece dentro de um consolezinho. Não sei se vocês já viram. Então aqui a gente tem os logs todos da nossa aplicação, tá? Nesse caso aqui só tem aqueles logs iniciais de quando a gente executa a aplicação, mas caso você tenha mais logs aí dentro da sua aplicação, né? Logs aí de regras de negócio, ou mesmo logs de erros ou de warnings dentro da sua aplicação, eles vão aparecer todos aqui. Além disso, a gente tem um terminal, tá? Para a gente navegar aí dentro do nosso container em si, olha só. Vou fazer aqui um ls e ele vai listar os arquivos que ele tem dentro da nossa aplicação, tá? Por exemplo, se eu fizer aqui um cat app settings.json, ele vai abrir justamente aqui o nosso app.json que a gente tem dentro da aplicação, tá? Ou seja, ele pega toda essa configuração da sua aplicação, tá? E joga dentro de um container e executa esse container e permite a gente, enfim, ver logs, ver essas configurações, rodar essa aplicação de uma forma completa, beleza? Completa e totalmente isolada aí dentro dessa infraestrutura. Beleza, agora a gente vai fazer todo esse cenário também para uma aplicação web, beleza? Vou voltar aqui no nosso terminal, vou fazer um cd ponto para ele voltar. E beleza, agora eu vou fazer aqui um ng new docker web, beleza? Vamos criar essa aplicação aqui, vamos criar dentro aqui da nossa pasta onde eu tenho todos os projetos. Vai perguntar se eu quero definir uma rota. Não. Vou deixar aqui assim. Beleza, só instalando ali os pacotes. O Angular é um pouco mais demorado para criar o projeto, mas logo já vai estar tudo pronto. Enquanto ele está buildando ali, enquanto ele está criando o projeto, a gente pode fazer, por exemplo, o seguinte, tá? Eu digito aqui docker ps, ele lista as imagens que eu tenho rodando aqui na nossa aplicação, tá? Então, esse aqui é um dos outros vários comandos, só para a gente aprender mais uma coisinha aqui enquanto enquanto a aplicação ali vai sendo criada, tá? Então, a gente tem aqui o container ID, o nome da imagem, o nome do comando que ele está rodando, tá? Aqui está com um pequeno errinho de grafia. Aqui tem quando ele foi criado, quando subiu, a porta que está rodando e o nome do nosso container. Mas beleza, enquanto isso foi criado aqui a nossa aplicação, vou fazer aqui, navegar para dentro dessa pasta para a gente abrir dentro do VS Code, cd docker -web, beleza? Agora code, espaço, ponto, ele vai abrir aqui para a gente no Visual Code. E beleza, aqui é o mesmo cenário, né? Vamos executar aqui a nossa aplicação. Fazer aqui um ng-serve. Opa, tem um R a mais aqui. ng-serve. E aí ele vai rodar aqui a nossa aplicação, tá? Já vou aproveitando enquanto ele vai abrindo ali, vou clicar aqui em Review em File Explorer e vou deixar ele aqui, deixar aqui essa janela aqui que a gente também já vai dar uma olhada aqui dentro. Beleza, ele abriu aqui o arquivo, a URL padrão, tá? Localhost 4200 e a gente já tem a nossa aplicação aqui rodando. Posso fechar isso aqui, esse aqui eu vou deixar, que está dentro do Docker. E beleza. Agora a gente vai fazer aqui basicamente a mesma coisa, tá? Adicionar um novo arquivo, Dockerfile, beleza? E vamos definir aqui toda essa configuração aqui para ele. Vou parar aqui a aplicação e fazer um Ctrl aspas aqui para ele minimizar. E agora a gente vai copiar aqui também uma outra configuração aqui, tá? O nosso arquivo Dockerfile. Aqui seguindo o mesmo padrão, beleza? Então primeiro a gente define qual imagem a gente vai utilizar. Nesse caso aqui está chamando de Node. Workdir para /app.
copia os arquivos, roda os comandos npm install, depois npm run build --prod, depois define qual é a imagem de execução, copia os arquivos aqui do Node dessa etapa aqui, tá? Dentro dessa pasta appdist dockerweb, beleza? Lembrando só que essa pasta aqui tem que ser o mesmo nome da pasta que você criou, tá? E eu vou até explicar aqui por quê, para ficar mais fácil. Vou rodar justamente esse comando aqui, ó, npm run build --prod. E olha só, vamos lá dentro da pasta que eu abri agora há pouco. E se você reparar, vou deixar aqui um pouco para deixar ele aqui de uma forma que dê para a gente ver. Dessa forma aqui, a gente vai conseguir ver. Deixa ele acabar de gerar aqui. Acabar de fazer o build aqui da nossa aplicação, tá? Olha só, eu rodei o comando, justamente o mesmo comando que eu tenho aqui, tá? Que é o npm run build --prod. E aí ele diz que vai fazer o quê? Copiar dessa pasta appdist dockerweb. Se a gente reparar aqui, ó, aqui no dockerweb dist, tá? Aqui nesse caso tá app, porque eu defini a pasta aqui como app. Então, dist dockerweb, beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui é justamente copiando todos esses arquivos que eu gerei aqui para dentro dessa nova pasta que ele vai criar aqui para a gente, tá? E depois a gente vai navegar aqui também para essa pasta, só que dentro lá do nosso container, beleza? Então, só explicando aí para vocês o que ele está fazendo de fato. E beleza, agora é só mesmo rodar os comandos lá no nosso terminal, beleza? Eu já estou aqui dentro da nossa pasta, vou fazer um clear aqui para ele limpar toda essa bagunça que ele deixou aqui. E aqui a gente vai rodar docker build -t docker-web ponto, que eu quero rodar justamente na pasta que eu estou atualmente, tá? Que é dentro da pasta onde está a nossa aplicação. Agora a gente pode até já acompanhar aqui, ó, que ele vai criar para a gente essa imagem aqui como docker-API, tá? Então aqui, como é uma aplicação Angular, o Angular ele é um pouco mais pesado aí com os pacotes, tá? Aqui os Node Modules, então ele vai demorar um pouquinho mais. Beleza, agora está aqui copiando os arquivos, rodando o comando npm install, depois vai rodar o build prod. E ok, terminou de gerar aqui a nossa aplicação, demorou aqui só uns minutinhos, mas pronto. Já está aqui com a nossa aplicação, com a nossa imagem pronta, beleza? Agora a gente vai rodar aqui o comando para ele justamente rodar a nossa aplicação, tá? Então, docker run, --name, docker-web, espaço "-d", espaço "-p", 8082, definir aqui uma porta diferente, beleza? 2.80, docker-web. Fazer enter, pronto, ele só vai gerar aqui esse ID. E se a gente vier aqui nos Docker Containers, a gente tem agora a nossa aplicação web aqui rodando também, beleza? Agora, se eu clicar aqui, prontinho, tenho aí a nossa aplicação rodando também. E lembrando, tá? Posso fechar aqui o Visual Code, porque ele não está rodando a partir do nosso Visual Code, tá? Está rodando justamente a partir do Docker, a partir desse container que a gente criou. Se eu fizer agora, por exemplo, um Docker PS, ele já vai listar aqui agora os nossos dois containers, tá? E agora, como eu tinha dito, só para finalizar, a gente pode vir aqui e também ver os logs e as configurações que a gente tem aqui dentro, tá? Nesse caso, tem até bem mais logs aqui. Se a gente vier dentro do terminal, vou fazer aqui um ls. Agora eu vou fazer cd src, na verdade, user, tá? usr /share /nginx cd html.
beleza? Eu estou olhando aqui dentro do Dockerfile qual que é a definição do caminho que a gente definiu. E olha aqui os mesmos arquivos que a gente encontrou dentro daquela pasta, tá? A gente tem, por exemplo, aqui o index.html, que a gente tem justamente o HTML que a gente tem na nossa aplicação, enfim, com um script aqui para rodar toda a parte JavaScript, que ele meio que, vamos dizer assim, também, entre aspas, compilou e juntou tudo num arquivo só. Temos aqui o app-root para fazer a parte aí que seria de navegação, para chamar o nosso componente principal ali, né, que chama app component, se eu não me engano. Então a gente tem aqui tudo dentro da nossa aplicação. E é isso, galera, dessa forma que a gente consegue aí, através do Dockerfile, criar uma imagem das nossas aplicações, tá? E o Docker depois permite a gente trabalhar também ajudando bastante a gente, por exemplo, em cenários de microserviços, utilizando, por exemplo, um Kubernetes da vida ou outras coisas aí que facilita a nossa entrega de software, beleza? Então é isso, galera, é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, algo que é bastante útil, tá aí bastante em alta aí no mercado, tá? Como eu disse, nesse cenário aí de microserviços, mais uma tecnologia que você pode agora estudar, aprofundar mais a nível de conhecimento, mas que você já pelo menos já sabe como criar, como funciona, como criar uma imagem, depois criar aí um container, beleza? Então é isso, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo, tamo junto e até a próxima!